Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, meu nome é Eudes, participo do grupo de oração Rafael, lá em Vila Lenira, e hoje nós viemos aqui para falar essa palavra de Deus, proclamar o Evangelho a toda a criatura. Vamos repetir? Proclamar o Evangelho a toda a criatura. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 até o versículo 15, aqui no grupo de oração Fonte de Água Viva. Romanos capítulo 10, 9 a 15, na Bíblia da Ave Maria, na página 1459. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo o que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouviram falar, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus, principalmente aqui no versículo 15, no final do versículo 14, como ouvirão falar se não houver quem pregue a palavra? Hoje, muitas pessoas não sentem a necessidade mais de ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu não sei se vocês lembram. Onde é a casinha? É aqui atrás? Alguém na época da casinha aqui, do grupo que funcionava aqui? Sério? Lotava. Hoje nós temos, e era um calor, Era um calor, lotava. Mas hoje, irmãos e irmãs, essa palavra que diz aqui, como pregarão se não forem enviados, como está escrito: conformosos são os pés daquele que anunciaram a boa nova. Hoje, as coisas estão mais fáceis de anunciar o Evangelho do que quando eu comecei em 1991. Hoje, se você quiser, eu vejo a quantidade de jovens, se você quiser, você tem um material que eu e o Gade, e Kelly, e mais outros pregadores usamos, que é o YouTube. Você vai lá, faça um canal, ou até mesmo no seu canal, no seu Facebook, você pode proclamar o Evangelho a toda a criatura. Eu tenho certeza que vocês vão convencer as pessoas da sua idade mais do que a minha. Eu convenço aqueles que têm a cabeça branca, mas vocês vão convencer as pessoas da sua idade. Tenha coragem, irmão. Tenha coragem, irmã.
vai lá no seu Facebook, pega um celular desse aqui, ó, essa daqui mesmo, daqui um pouquinho está lá no Facebook. A gente joga no vídeo e está lá no Facebook. Por quê? Proclamar o Evangelho a toda criatura. Eu tenho uma sede de divulgar a palavra de Deus. Nesse período da pandemia, eu só parei 40 dias, mas não foi por causa da pandemia, foi por causa de uma cirurgia que eu fiz aqui. E hoje, irmãos e irmãs, é mais fácil você pregar o Evangelho do que em 1991. Em 1991 nem sei se tinha internet. Se tinha, eram algumas pessoas. Então você pega esse violão, pega uma turma, o Evangelho do dia. Em 1997, através desse homem de hoje, que é o santo de hoje, o Papa João Paulo II, ele pediu para evangelizar de um jeito diferente. Juntei eu, José Carlos e Gatti, fomos nas rádios e conseguimos fazer um programa na rádio 98.1, um programa que até hoje tem, o programa Tempo de Recomeçar. Fui para São Gabriel da Palha, tem lá na rádio, programa na Rádio Milênio 87.9, um programa também 6 da manhã, 6 da tarde, de segunda a sexta. E esse canal, irmãos, você pode gravar no seu celular o Evangelho do dia e mandar para os seus contatos o Evangelho de hoje. Isso é pregar para toda criatura. Nós temos que ser. O Espírito Santo de Deus, ele age, mas nós temos que ser criativos. Um dia cheguei em São Gabriel da Palha, eu vi as pessoas distribuindo na porta do cemitério, em 2005 mais ou menos, no dia de finados, um terreno que é católico, que é o cemitério, reencarnação. Cheguei para a renovação de lá e disse assim: vamos evangelizar dentro do cemitério. É o tema de hoje, proclamar o Evangelho a toda criatura. Aí alguém falou assim: mas Eudes, nós vamos evangelizar os mortos? De maneira nenhuma. Os mortos que estão aqui já foram evangelizados. Nós vamos evangelizar os vivos. Arrumamos 2 caixas de som e fomos evangelizar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, temos serviço. Eu dizia segunda-feira lá em Santa Teresa, tem muita gente que tem dom, mas não tem coragem de fazer as coisas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós somos convidados a evangelizar a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Proclamar quer dizer o seguinte: declarar publicamente em voz alta, anunciar. Todas as criaturas, ela na sua casa, ela na sua família, na sua escola, é aqui na comunidade, irmãos e irmãs. Mas como evangelizar, Eudes, os que não querem ser evangelizados? Peça o Espírito Santo de Deus. Peça o Espírito Santo de Deus para te inspirar de maneira inusitada, para anunciar a novidade de Cristo. Nós precisamos estar atentos a oportunidades, pois o evangelizador é aquele que utiliza da sua experiência pessoal com Cristo. Então, irmãos, as oportunidades, quero falar com vocês, é o seu Facebook, o seu Instagram, amém?
Pega aí, cara, faz isso, menino. Tá? Pega, menina, faz isso. Quantas amigas, quantos amigos precisam ouvir a palavra? O mundo precisa de homens e mulheres que se utilizam de microfones para evangelizar o Evangelho. Mas eles precisam muito mais de pessoas que deem testemunho do amor e fidelidade a Ele. Esse São Francisco diz assim: prega o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use as palavras. Pregue com a sua vida. Você vai lá num churrasco, senta lá no cantinho, pega um suco, come lá. Eles vão ver de uma maneira diferente, irmãos e irmãs. Vamos pedir ao Espírito Santo oportunidade para falar de Jesus em ambientes que Ele naturalmente é bem recebido. Quem prega a palavra se faz instrumento da palavra de Deus. Santa Teresa, ela diz assim, Santa Teresa, ela diz assim: o que eu faço é uma gota no oceano. Sem essa gota, o oceano será menor. Quantas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, estão sofrendo nesse mundo, estão mais perdidos do que cego em tiroteio, porque eles estão buscando a felicidade em lugares que não têm. E nós leigos, nós evangelizadores, nós, os leigos compõem, irmãos e irmãs, a maior parte da igreja. Nós somos mais do que os padres, do que os bispos. Entendeu? Jesus não confiou a igreja somente aos padres, mas também a mim e também a você. Cada grupo de oração, irmão, que hoje está se reunindo nessa quinta-feira, eles estão em suas comunidades. Amém? Na celebração de domingo, é domingo aqui? Quem vai celebrar? A maioria são os leigos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é pelo batismo cada cristão tem a dignidade comum na igreja. O leigo deve testemunhar, o leigo deve ser testemunha de Cristo aonde o padre não chega. Amém? Aonde o padre não chega, onde ele não pode ir, você vai. Ele não pode estar em todos os lugares. Ele já tem a sua comunidade. Então nós devemos levar a luz de Cristo aos ambientes de trevas, de pecado, de injustiça, de violência. É aquilo que eu disse a vocês. O jovem precisa ouvir a sua voz. Peça o Espírito Santo. Mas também você vai pegar lá no Facebook, vai fazer uma live, vai ficar 2 horas enchendo o saco. Não. Faça 5 minutos do Evangelho, faça com 10 minutos. Dá um testemunho de vida. Entendeu, meus irmãos? Então nós devemos levar aos ambientes de trevas e pecado, onde dá a sua grande contribuição à igreja. Então o leigo faz complemento à ação do sacerdote. Ele não ministra os sacramentos, mas ele também não substitui o padre, mas ele prepara os irmãos para isso. Quantas pessoas vão lá na casa de Maria e nunca confessou, né, Linéia? Nunca confessou. Não comungou. E lá nós sempre falamos que nós trabalhamos de parceria. Eu e a Eliana falamos isso. Nós fazemos um trabalho de parceria. O que é esse trabalho de parceria? O Cristo já fez a parte dele.
Nós estamos fazendo a nossa. E você tem que fazer a sua. Qual é a sua? Participar da Santa Missa, participar da confissão, participar do grupo de oração, participar da comunidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Comece a evangelizar. Use o material que você tem. Eu tenho uns contatos que todos os dias nem sei se ouve, mas estou fazendo a minha parte. Estou mandando para eles e para elas o Evangelho do dia. Não sei se ouve, mas aqueles que eu tenho contato aqui no WhatsApp, mando para eles as pregações. Faço a minha parte. Agora, se não quiser ouvir também, não tem problema, não vão ficar de mal, né? Então, meus irmãos, eu quero convidar vocês. Esse é o grupo que tem mais jovens aqui em Colatina. Comece a evangelizar. Amém? Comece a evangelizar com esse material que você tem, com esse dom que você tem. Irmãos, irmãs, pregar dentro da igreja, dentro do grupo de oração, é uma maravilha. Vai pregar lá na cadeia, vai pregar no presídio. Nós fazemos um trabalho no ano passado, esse ano ainda não tivemos oportunidade. De 15 em 15 dias eu estou indo lá em Santa Teresa, num grupo de dependentes químicos. A droga já foi tão forte na cabeça desses meninos que já comeu o miolo desses meninos, e a maioria deles estão com problemas psicológicos. É ali que tem que evangelizar. Um dia desse nós estávamos evangelizando, lá pregando. Um rapaz no meio da pregação abaixou e começou a fazer flexão. Aí a irmã estava comigo e disse: eu disse, será que ele está pedindo para nós dois emagrecer? Eu disse: eu acho que sim, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, pregar dentro da igreja, cantar dentro da igreja é uma maravilha. Então vamos proclamar a partir daqui para todas as pessoas uma mensagem simples. Pega um versículo lá, coloca lá no meio, é o que? Status? É status? Coloca lá no status: Jesus te ama. Porque às vezes a pessoa só manda sacanagem, aquelas piadas, aquelas correntes de oração: se você não fizer isso, você vai morrer. Não, gente, manda o evangelho do dia, manda uma música, pega você, começa a pregar, pega o evangelho de amanhã. Amém? Estamos combinados? Quero te ver. Amém?